Bom, nós temos uma pergunta aqui que é bem interessante e foi trazida pelo Carlos. E ele vai dizer assim: bom, se a culpa ela é uma construção psíquica de adaptação, pois ele não consegue lidar com o desejo de enfrentá-lo, qual a saída em análise para o cristão com superego rígido e os seus valores de ensino entre vontade da carne e vida do espírito? A gente tem uns pontos bem interessantes para a gente lidar aqui, porque a gente está lidando com o conceito de culpa, é o primeiro ponto que é trazido como um ponto de discussão para a gente, o conceito do desejo e a questão da religiosidade e dos valores que o superego carrega. Acho que a gente precisa deixar bem claro esses pontos. Até eu quero destacar aqui para a gente compreender toda a pergunta: culpa, o que é isso? Quando a gente fala de culpa, a gente não está falando de alguma coisa que é inerente a uma estrutura religiosa. É um pouquinho o oposto. A religiosidade, a estrutura religiosa, elas acabam, a religião acaba absorvendo a existência do pressuposto do conceito de culpa dentro de nós. Religiosidade é um sentimento que vai ser descrito pela psicanálise como um desejo, uma busca de proteção, de pertencimento. Tem a ver com self, tem a ver com essa construção psíquica, com a sensação de um desamparo no momento de piano, do próprio nascimento. Tudo isso está dentro da constituição do que a gente chama de religião e sentimento de religiosidade. Freud explora isso lá em Futuro de uma Ilusão, onde ele trabalha bem isso. São dois textos que são muito importantes para a gente compreender a questão da religião, é Futuro de uma Ilusão e é o Psicologia das Massas e Análise do Eu. Esses dois textos são muito relevantes porque eles apresentam, primeiro, que nós não somos influenciados contra a nossa própria vontade, executamos o nosso próprio desejo, executamos os nossos valores e aderimos a esses valores e esses desejos, e por isso o sentimento de religião só tem sentido para a gente se isso tem a ver com o nosso self, ou com a construção de um outro self. E aí entramos outros conceitos mais delicados, como a questão do falso self e assim por diante. Mas vamos lá, culpa. A culpa que surge na criança até antes mesmo do próprio Édipo, depois vai ser colocado que o superego é herdeiro do complexo de Édipo, então eu tenho uma noção de certo e errado que é internalizado, eu me constituo como ser moral a partir do fenômeno edipiano. Existem sensações, motivações, valores, situações que me conduzem a esse processo de me sentir culpado, mas isso não tem sentido ainda. Mas passa a ter sentido a partir do evento edipiano. Essa é a proposta freud-lacaniana. Né? Mas quando eu falo de culpa, eu não digo respeito a um fenômeno que simplesmente é absorvido pela religião ou constituído a partir da religião. É o oposto. A religião, não religiosidade. Por isso eu falei assim, religiosidade, futuro de uma ilusão, psicologia das massas, a gente compreende bem a religiosidade, o sentimento de que existe um ser maior, que cuida de mim, que olha para mim, que construiu um destino, que eu tenho um propósito. Isso tudo tem a ver com futuro de uma ilusão, análise do eu, tem a ver com pertencimento, com a teoria do apego, com todo esse caminho. Religião, ela utiliza do fenômeno da culpa para, de alguma forma, me conduzir a um caminho. Então, o que a gente tem que colocar nos trilhos é isso. Primeiro, o sentimento de culpa não depende da religião. Posso ser muçulmano, posso ser cristão, posso ser ateu, posso ser... Não importa a religião minha, o sentimento de culpa estará ali. Você vai pegar uma pessoa que não acredita em Deus. Ele vai ter a noção de culpa, porque a culpa tem a ver com o fenômeno edipiano que vai acontecendo. Mas o que do fenômeno edipiano me traz o sentimento de culpa? A questão do desejo. O culpado, por essência, que vão ser os obsessivos, por natureza, por jeito de ser, essa expressão parece que bem utilizada por Freud, quer dizer, a diferença da culpa nos obsessivos e da culpa nos histéricos é que a culpa nos obsessivos é um jeito de ser, enquanto que nos histéricos é a culpa como um mecanismo de defesa.
Então, a culpa, como um jeito de ser, ela escora, ela ampara no fato da sensação de que eu transgredi um limite que me foi dado. É uma sensação. Vamos pegar Freud, ele, quando ele traz o conceito de fantasia. Ele vai dizer assim que toda angústia que nós vivemos, ela não precisa ser real. Ela pode até ser, coincidir de ser real, mas o princípio todo é que nós vivenciamos uma fantasia. Estamos mergulhados nessa fantasia. Quando ele trabalha, por exemplo, o Homem dos Ratos vivia a fantasia de que o pai dele sabia o que ele estava fazendo quando criança. O pai não sabia necessariamente, mas ele tinha a sensação desse pai que vê todas as coisas, que consegue compreender os desejos dele, e por conta dessa onisciência desse pai, percebe como entra os próprios conceitos do divino, de Deus, tudo interfere, noção infantil de um ser paterno que sabe o que eu fiz. É a sensação de eu sei que você sabe o que eu fiz. Sabe aquela situação que a criança esconde a mão quando passa perto dos pais, quando ele faz alguma arte, ela olha diferente, os pais na hora falam assim, o que você fez? E ele fala, nada, você fez alguma coisa. E a criança acaba contando, porque ela já tem a fantasia de que o pai sabe. Então é melhor contar logo, porque o pai sabe. Então o sentimento de culpa é, eu fiz algo errado e você, né, que está nessa figura local de pai, sabe o que eu fiz de errado. Então, tudo que eu fizer, a culpa está ali. Eu tive o que eu não podia ter. O Nagel, quando vai trabalhar esse tema, ele vai dizer que essa culpa, lendo Freud, que essa culpa está escorada no fato de que ele teve mais amor da mãe, ou dessa figura materna, do que deveria ter. Ele teve mais acesso do que deveria ter. E por isso ele se culpa, porque ele continua tendo, e tendo, ele tem medo. É interessante, porque a gente sempre joga o medo no histérico, mas olha, a culpa do obsessivo, ela tem a ver com o medo de ser castrado. Já que sou culpado, a fantasia da culpa, então eu posso, a qualquer momento, perder tudo aquilo que me dá sentido à existência. Percebe? Na criança, no corpo da criança, nessa metáfora, né, que Lacan chama de falo, né, Freud chama exatamente do pênis, na fase genital, na fase fálica, né, mas dentro do conteúdo da fase genital, essa metáfora alojada no corpo, visualizada no corpo naquele momento, para aquela criança perder o genital, implicaria em perder a própria existência. Bom, isso agora é metáfora, isso agora é um sentido fantasioso. E agora, essa criança, que agora se tornou adulto, ao ferir alguma coisa, o pressuposto daquele que carrega essa autoridade, ele tem medo de ser castrado. Então, esse sentimento de medo de ser castrado será combustível para todas as demandas da religiosidade. Esse é o primeiro ponto. Então, dentro dessa questão que é colocada, se a culpa é uma construção psíquica, e de quê? De adaptação, em que sentido? Da adaptação da minha fantasia, pois ele não consegue lidar com o desejo de enfrentá-lo. Sim, o neurótico sempre tem que, de alguma forma, minimizar, sublimar, focar, desfocar, deslocar, terceirizar, né? Transferindo para o outro, introjetar, projetar. Ele vai sempre fazer isso para dar conta da própria vida, dar conta do próprio desejo. Né? Qual a saída em análise para o cristão com o superego rígido? Aqui tem um outro ponto relevante. Então, já trabalhamos essa questão de um superego rígido, trabalhamos essa questão do que é a culpa, e que a culpa se aloja no neurótico, não no obsessivo, mas é muito o jeito de ser do obsessivo. A questão agora é em análise. Como é que esse ser, como é que esse sujeito, sofrendo da culpa, da angústia, do medo de castração. Olha, imagina, não pode perder nunca aquela noção da construção do masculino e do feminino. Do masculino, medo de ser castrado. O feminino, medo de não ser amado. Então, assim, isso não tem nada a ver com homem ou mulher. Lembrando Lacan, a mulher, ela é um sintoma do masculino. Então, nós estamos falando
A mulher é o sintoma do homem, né? Nós estamos falando aqui do conceito do masculino, na constituição de um corpo, como metáfora. O corpo é uma metáfora. Então, nessa constituição, há um medo de ser castrado, de não existir. O homem existe pela sua potência, pelo seu falo. A mulher existe pela sua capacidade de amar. Então, se isso lhe é retirado como punição, eles perderão a existência, perderão o propósito. A vida deixa de ter sentido. Então, o que acontece? O que vai dar esse estofo, esse amparo todinho, vai ser o superego. O superego agora é o que me escora, é o limite. Sabe quando eu tenho uma borda infinita e eu tenho a sensação de que eu chego na borda, mas eu tenho um respaldo ali? O superego cria essa noção de eu posso chegar até um ponto, porque a partir desse ponto eu tenho um limite. Opa, ali eu não posso pular isso. Se eu pular, eu arrisco a minha vida quando eu faço esse caminho. Então, o superego é constituído na psique nossa como uma estratégia de não me arriscar ao ponto de não existir. Os perversos não têm essa noção superegóica, como os psicóticos também não. Mas os neuróticos têm isso como parte do ego, então a gente não pode perder esse ponto. O superego é parte do ego, é constituído a partir do ego, como material do id também. Então, quando a gente fala de superego rígido, isso não implica ser ou não cristão, ser ou não religioso. Uma pessoa, um ateu, pode ter um superego até mais rígido do que de um cristão. Quer dizer, não é sine qua non, não implica, não é ter se cristão, superego rígido, se muçulmano, superego rígido, ateu não tem superego, não, psicopata ou perverso, um psicótico, eles não têm superego. Então, eles não caem. Bom, uma vez que eu sou neurótico, independendo da minha religiosidade e da minha religião, sendo neurótico, eu carrego o sentimento de culpa e o medo de ser extinto, de deixar de existir, ou por castração, ou por abandono, por ausência de amor. Então, como é que eu sei da rigidez desse superego? Tem um texto onde Freud vai dizer assim, que a gente a gente supõe saber os valores da gente. E a gente só sabe dos valores no momento que a gente os coloca à prova. Quer dizer, eu só sei daquilo que eu sou capaz de, inclusive, me proibir, me bloquear, no momento que se está sendo colocado à prova. Por quê? Porque o superego é inconsciente também. Parte do superego é consciente, parte é inconsciente. Então, muito dos valores que eu afirmo não ter, ou acho que tenho, eu não sei. Eles estão no campo da minha inconsciência. E por que isso? Porque parte do superego foi constituída na consciência, esse processo do ego em contato com a realidade. Então, parte dele vem do ego, então vem da presença do meu ego diante do pai, da mãe, dos valores familiares, da sociedade, parte dele, mas parte dele vem do id. Vem dos meus avós, dos meus tataravós, dos antepassados, que me passaram de forma filogenética. Essa é a perspectiva freudiana. Então, como o meu superego não é constituído de material só ligado à minha realidade, quando eu lido com qualquer fenômeno que me conduz à culpa, já trabalhamos o tema culpa, então automaticamente o meu superego aponta para o ego o perigo. Lembra? O superego é apenas a borda. O ego pode tomar a decisão de arriscar e saltar e cair. E perder o amor ou perder o propósito de existência. Ok? Né? Então ele vai pagar o preço. O problema é que o ego não quer pagar esse preço. Então ele cria uma moeda de troca, uma ferramenta, a moeda do Aqueronte, né, para atravessar o mar das almas, alguma coisa assim. Então ele cria uma moeda. Então como é que ele vai fazer? Ele negocia. De que forma? Simbolizando. Sublimando, deslocando. Então, o ego cria esses mecanismos para dar conta do desejo. Então, o desejo, aquilo que me falta, é suprido pelo neurótico de forma deslocada, sublimada, defendida por meio dos sonhos, por meio de outras formas de se elaborar o desejo. O desejo sempre terá vazão, mas sempre terá vazão como um vazio que precisa ser preenchido por aquilo que está ali disponível. Então, por mais rigoroso que o meu superego
seja, o meu ego elaborará uma forma de superá-lo. Então a gente não pode perder esse ponto, porque ele é muito relevante, e dentro dessa pergunta, qual a saída em análise para o cristão com um superego rígido? Na análise, o analisando, ele é conduzido ao ambiente transferencial, ausente de julgamentos. Ele é conduzido a um ponto onde ele possa, desvinculado de proibições, ele possa expressar o que deseja, sabendo que o que ele deseja necessariamente não é algo que ele queira. Ele pode não querer matar alguém, mas deseja que morra. Ele pode não querer, ele pode querer sair de casa, mas deseja ficar. Ele pode querer ficar em casa, mas deseja sair. Então, assim, o paciente, o analisando, é confrontado com a existência de um desejo que não implica numa realização. É exatamente se perceber que eu posso desejar aquilo que eu não vou fazer. Um homem pode assumir na análise, e isso, ele terá que ter, então, confiança nesse ambiente, na análise, que ele deseja uma mulher que não é a mulher dele. Uma mulher pode, na análise, dizer que deseja um homem que não é o marido dela, mas ela pode deixar muito claro que ela não realizará isso. Nesse ponto, o Carlos me lembra uma proposta de pensamento do Jack, quando ele fala na leitura do Caligares sobre trair o desejo. Quer dizer, trair o desejo implica exatamente na noção do gozo, de eu não dar conta do desejo. Trair o desejo implica em realizar um desejo. E ao realizar um desejo, eu entro no limite do gozo. Eu utilizo o outro como algo meu, objeto meu. E eu vou ferir todo esse princípio de que o desejo deve ser suportado. Então, a palavra, de uma forma muito simplória para responder essa pergunta, qual a saída em análise para o cristão com o superego rígido e os seus valores de ensino entre vontade da carne e vida no espírito? É sustentar o desejo. É tão psicanalítico que aqueles que não conhecem da psicanálise não dão conta de perceber que, ao pedirem que alguém suporte, estão fazendo aquilo que a psicanálise faz sem trazer angústia. Suportar o desejo eu desejo, mas não vou fazer. É interessante o quanto isso tem a ver com a própria ética, a noção de certo e errado, kantiana, quando Kant vai dizer que a liberdade está não em fazer tudo o que eu queira ou desejo fazer, mas a liberdade está em não fazer o que eu desejo, dar conta de me domar, de dar um não para mim mesmo. Essa é a liberdade. Então ele vai trazer, isso Kant, né? Ele vai trazer que quando eu cedo aos meus desejos, eu sou escravo do meu desejo. Então, na psicanálise, o analista conduzirá o seu analisando ao suportar o desejo. É outra palavra que tem que estar fechando nesse ponto. E o que é suportar o desejo? É suportar o fato de não ter aquilo que eu desejo ter. Eu não terás a tua mãe. É o mantra, né? Que o Freud e o Násio trazem, o Násio, lendo Freud, traz, não terás a tua mãe, não verás a tua mãe. Ele vai dizer, obsessivo é não terás a tua mãe, por isso é escutado isso. Né? O histérico é não verás a tua mãe. Então tem todo esse caminho do olhar e do escutar, de uma mente que remói, de um olho que não pode ver. Então, essa metáfora, nunca esqueça desse ponto, essa metáfora, ela vai ser um construto para a vida toda, onde agora eu terei desejos que eu não poderei tê-los, mas terei que realizá-los de alguma forma, porque todo desejo busca a satisfação plena. E como eu vou realizá-los? Sublimando esses desejos. Olha, construindo a capacidade de vivência em sociedade. Então, quando eu falo da luta da carne contra o sangue, a carne contra o espírito, eu estou falando de um elemento religioso? Sim, mas eu estou falando de um sentimento de angústia. E no processo da análise, essa luta existe. Então, nós não temos ali a noção da carne contra o Espírito Santo, isso é um conceito cristão. Nós temos um conceito de uma luta interna, onde eu preciso dar conta de não ter aquilo que eu desejo. Porque se eu vivenciar o desejo,
de forma plena, eu gozarei. Eu entrarei no campo do perverso. E é por isso que as pessoas que não fazem uma boa leitura da psicanálise, não discutem de forma madura, acabam atribuindo ao freudianismo, à psicanálise mais freudiana, um pansexualismo, um hedonismo. O próprio Freud fala isso. As pessoas acham que a psicanálise é um pansexualismo, é um hedonismo, mas não é. É exatamente o oposto. As pessoas acham que uma educação psicanalítica é aquela em que deixa a criança fazer tudo que ela tem que fazer. Não, não há profilaxia. O trauma precisará existir. Eu não tenho como impedir que a criança seja ameaçada de castração ou de perda do amor, porque isso é constitutivo. Se eu proteger a criança para que ela não tenha essa situação traumática, ela simplesmente nem será neurótica, será psicótica. Então, uma boa leitura de Freud, uma boa leitura da psicanálise, coloca essas coisas nos trilhos. Não há discordância, não há distinção entre aquilo que é feito no setting terapêutico. Um superego rígido terá que ser encaixado no seu devido lugar, porque muitas vezes o superego rígido só existe porque o desejo é muito forte, que é o caso dos obsessivos que amarguram a culpa. A culpa só vem porque há um desejo muito forte. Freud vai trabalhar esse ponto, exatamente essa discussão, quando ele vai dizer que o santo, ele vai trazer essa expressão, os santos, os que seriam tão obsessivos, quanto mais buscam essa santidade, mais sujos e pecadores se sentem. Quer dizer, é algo que não tem limite. Quanto mais eu me santifico, mais eu descubro que não sou santo. Por quê? Porque ao me proibir do muito, eu descubro que aquilo do qual eu estou proibido é exatamente aquilo que eu estou desejando. Eu me lembro de uma cena onde eu estava com um colega de trabalho, um promotor, e ele era um católico, e estava na quaresma, nós estávamos fazendo aqueles lanchinhos comunitários, os servidores e os promotores ali, e ele falou assim, eu vou trazer um mousse aerado, né, um soufflé. Então trouxe, e aí cada um trouxe as vasilhas, ele colocou ali, e eu falei, doutor, não vai comer não? Ele disse, não, eu estou na quaresma, eu estou de jejum de chocolate. Eu falei, mas... E trouxe o mousse, você que fez, ele que tinha feito, e trouxe o mousse para a gente, né? Ele disse assim, isso valorizou muito o meu jejum. Percebe? Ele se colocou numa noção de se castigar. Quando eu coloco um proibitivo, esse proibitivo, nessa perspectiva religiosa, por isso, não da religiosidade, deixei isso bem claro no começo, da religião, não religiosidade, mas da religião. A religião utiliza desse material. Ao me proibir de fazer algo, eu me encontro na minha finitude, no meu limite. Se eu sou proibido de tomar café, então e não tomo, porque obedeço uma regra, olha, comportamento obsessivo forte. Então, isso faz com que eu perceba o quanto eu sou frágil, porque eu estou sofrendo. Então, a religião utiliza desse mecanismo para mostrar o quão pecador eu sou. Então, a luta entre carne e espírito é uma noção religiosa, filosófica, mas que se ampara completamente na luta entre desejo e querer. Aquilo que eu desejo, aquilo que de fato eu quero. E eu não posso realizar todo o meu desejo, mas eu tenho que sublimá-lo. Mas o fato de eu não realizar o meu desejo não me autoriza, não me permite simplesmente recalcá-lo, reprimi-lo. Porque o recalcamento originário está pronto, ele é traumático, é edipiano. O que a gente está falando é de um outro, que Freud vai chamar do recalcamento, da repressão primária, não originária, mas primária. Esse recalcado que tenta retornar. Aquilo que é proibido porque se parece com alguma coisa ligado ao recalcado. Aquilo que Freud chama em Totem e Tabu, o santo que me contamina. Aquilo que é santo, se eu toco, eu fico sujo. Isso tem a ver com o desejo. Eu não posso tocar no meu desejo. E isso é o material do neurótico. E aí, quanto mais forte
as regras, mais ela mostra o quanto eu desejo. Por isso, quanto mais rigorosa a religião, mais ela tem pecadores. Espero que seja mais ou menos essa a pergunta que o Carlos tinha feito para a gente, que tenha sido respondida. Então, só para trazer de volta a pergunta, para encaixar em tudo que a gente falou, ele disse assim, se a culpa é uma construção psíquica de adaptação, pois ele não consegue lidar com o desejo de enfrentá-la, qual a saída em análise para o cristão com superego rígido e seus valores e ensinos entre vontade, carne e espírito? Não é com o cristão, é com qualquer neurótico. A saída é a mesma. É dar conta do desejo. E dar conta do desejo é dar conta de suportar o desejo, suportar a falta. Espero que eu tenha respondido. Um abraço para todo mundo.